Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje é formado em Direito, foi presidente e fundador do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi presidente da CUT do ABC e depois presidente da CUT Nacional. O seu trabalho é voltado para o trabalhador. Está no seu terceiro mandato de deputado federal e, dentre todos os projetos que apresentou na Câmara dos Deputados, a maioria está ligado ao trabalhador. Deputado Vicentinho, prazer em tê-lo aqui, tudo bem? Me sinto altamente honrado, querido Russumano, meu colega de parlamento. Pois é, verdade, durante muito tempo. Digníssimo colega. Vicentinho, vamos falar um pouquinho, nós acabamos de comemorar o Dia dos Trabalhadores, né? A gente tem o que comemorar ao longo desses anos todos? Você acha que a gente tem o que comemorar? Olha, Celso, a gente tem sim. Apesar de que a gente ainda quer mais, não é? Quer mais emprego, a gente quer 40 horas semanais, a gente quer acabar com o trabalho escravo que permanece no Brasil ainda, infelizmente, em algumas localidades. A gente quer que a terceirização não sirva como instrumento de precarização de direitos, mas se você considerar este último período em que, por exemplo, os trabalhadores conquistaram o direito de negociação e avançaram nas negociações a ponto de 95% dos sindicatos conquistarem acima da inflação no Brasil. Se você considerar que um operário sindicalista, nosso líder maior, foi presidente da República e a consequência disso foi tirar 32 milhões de pessoas da miséria que são trabalhadores. Considerar que 1 milhão de filhos e filhas dos trabalhadores, através do ProUni, foram para a universidade. Considerar a estabilização econômica com distribuição de renda, o reconhecimento das centrais sindicais que você e eu votamos, inclusive, na época certa. Nós temos que comemorar. Mas comemorar, sobretudo, o direito de continuar lutando, que eu acho que é a coisa mais importante. Eu fiz questão de trazer o deputado Vicentinho aqui ao programa Jogo do Poder, porque nós estamos comemorando, né, nessa semana, o Dia do Trabalhador, que na verdade é o Dia do Trabalho, e você quer mudar para o Dia do Trabalhador, é isso? Isso, Celso, porque na verdade tem aí uma coisa meio ideológica por trás. Você sabe que os Estados Unidos... Na verdade, a lei estabelece o Dia do Trabalho, né? Mas você quer fazer valer o Dia do Trabalhador. Primeiro, os americanos não comemoram esse dia, ok? Porque aconteceu o desastre exatamente lá. Uma grande mácula, né? Os operários em 1886 em greve foram presos, assassinados, enforcados em praça pública. E aí... E eles discutiam a redução da jornada de trabalho. Queriam trabalhar de 60 horas para 40 horas semanais. Agora a gente quer 40. Quantas horas por dia? Queriam trabalhar de 60 para 48. Trabalhavam 60 horas, queriam 48 horas semanais. 68 horas, davam 6 dias por semana com jornada completa, né? O horário era o sol, né? Que determinava. A hora do almoço não tinha, ou era muito raro. As mulheres não podiam engravidar porque perdiam o seu emprego, ou se engravidassem, não pudesse perder o emprego, eram obrigadas a levar as crianças para ficarem no pé da máquina junto com elas. Então foi uma luta que trouxe um clamor internacional. E aí o que aconteceu? Uma convenção internacional decidiu, portanto, criar o Dia Internacional dos Trabalhadores. Mas eu acho que os americanos, influenciando muitos países, recomendou que não colocasse Dia dos Trabalhadores, e sim Dia do Trabalho. Ora, Dia do Trabalho é todos os dias. Nesse dia a gente homenageia exatamente quem planta feijão, quem faz casa, quem faz tudo. Asfalto, nos veste, que é o povo trabalhador. Por isso eu queria muito mudar o nome, como é em vários países do mundo. E como é que está esse projeto? Já tramitou na Câmara? Ele já tramitou na Câmara, infelizmente foi rejeitado. Um deputado, até amigo meu, o deputado Lobe Neto, era contrário ao projeto do PSDB, e depois eu soube que ele foi rejeitado. Mas não faz mal, a luta continua. Eu sou autor de 91 projetos de lei ligados ao direito dos trabalhadores. Muito se fala sobre a reforma trabalhista. Você acha que nós precisamos de uma reforma trabalhista? Os empresários reclamam e dizem, olha, nós somos muito engessados, nós temos dificuldades para contratar. Muitas vezes nós precisamos de trabalho temporário e não podemos. Acabam esses empresários se socorrendo das empresas terceirizadas. As empresas terceirizadas não pagam o que o trabalhador sindicalizado recebe. Como é que você vê esse quadro? Bom, primeiro que reforma é sempre importante. Nós temos uma CLT de 1943, 44, tem leis hoje que não eram previstas naquele período,
leis ligadas à questão da internet, leis em trabalho precário, inclusive hoje, né? Os atendentes são muito precários, a sua condição de vida e de trabalho. Agora, nós nos dispomos a debater uma reforma trabalhista desde que antes temos a condição de debater uma reforma sindical. Quer dizer, os sindicatos hoje, tanto o patronal quanto dos trabalhadores, ao invés de gordura, tem que ter musculatura. O sindicato tem que ser real representante dos trabalhadores. Mas isso a gente vê fora do Brasil. Eu estive na Alemanha... Mas deixa eu só concluir para você entender o que estou propondo. Então, eu estou propondo, por exemplo, que os sindicatos, para existirem, os trabalhadores têm que aceitarem. Não através de imposição, como, por exemplo, o imposto sindical. Nós somos contrários ao imposto sindical. É isso que eu ia te falar. Eu vi sindicatos na Alemanha e o modelo é interessantíssimo, né? O sindicato, ele trabalha, de fato, pelo sindicalizado. Então a pessoa se sindicaliza, quando ela fica desempregada, é o sindicato que tem a obrigação de recolocar essa pessoa, o sindicato paga um valor mensal enquanto essa pessoa não for recolocada no mercado de trabalho, dá assistência dentária, dá assistência médica, dá creche para os filhos, ou seja, efetivamente o sindicato funciona e ele existe, né? E ele, como você disse, ele tem densidade, né, e tem músculos. E a gente vê aqui no Brasil uma quantidade imensa de sindicatos que a gente não sabe nem por que existem e que de fato não defendem o trabalhador e que tem essa gordura toda e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, que é um dinheiro de imposição. Bom, no mundo existem várias formas de organização sindical, em geral com autonomia e liberdade sindical, que é o que nós defendemos, mas também existem formas que o Estado, de cada respectivo Estado das suas respectivas nações, tem maneira de sustentar o povo trabalhador em momentos de crise, em momentos de greve. No caso do momento de desemprego. No caso do Brasil, o que é que ocorre com o movimento sindical? Eu digo isso com a autoridade de quem foi presidente do sindicato e quando eu entrei de presidente comecei a devolver o imposto sindical para os trabalhadores e o sindicato não morreu por isso. Muito pelo contrário, ganhou muito mais associados. Quer dizer que você é favorável à sindicalização, porque a pessoa tem um retorno, então ela paga porque quer, não por obrigação. Eu sou favorável a que o sindicato tenha qualquer tipo de contribuição, desde que seja democrática, que não seja uma coisa impositiva. Que não seja obrigatória. O Estado como tutor, aí você perde a sua autonomia. Aí o que é que acontece? Existe sindicato no Brasil que tem 100 mil trabalhadores, apenas 2 mil associados, e o sindicato não faz nada, por que fazer se recebe o imposto sindical dos 100 mil e não dos 2 mil? Não é? Então, um sindicato para existir tem que lutar, conquistar. Eu sou favorável que o sindicato tenha todas as condições, agora sempre de maneira democrática. Como você fazia isso? Você devolvia Por isso que a CUT agora está fazendo, Celso, uma grande campanha pelo fim do imposto sindical. Está fazendo até um plebiscito. Que bacana. Que o nosso povo participe e acompanhe, porque isso é a luta pelo verdadeiro sindicalismo do Brasil. Antes de responder a sua pergunta, então, como tem muita gente, por isso que tem tantos sindicatos, sindicato que você não representa nada. Por quê? Porque ele procura fazer o sindicato... O que tem de protocolo para a criação de sindicato no Ministério do Trabalho é um tem absurdo, gente, né? que procura criar sindicato por causa do imposto sindical. É uma fonte de dinheiro do povo. Né? E não para lutar pelo dinheiro. Isso, infelizmente, é verdade. Agora, e claro o pessoal, que inclusive, fica disputando, né? A pessoa está numa determinada... Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. O pessoal que trabalha nas clínicas de estética. Os sindicatos cabeleireiros querem que pague pelos sindicatos cabeleireiros, os sindicatos estéticos querem que pague pelos sindicatos, os sindicatos de beleza querem que pague. Você não sabe para qual sindicato você recolhe? Por isso que nós defendemos liberdade e autonomia sindical. O que é liberdade e autonomia sindical? Que o trabalhador opte ao qual sindicato ele deve participar. Falou, aquele luta, é aquele que estou junto. Não é? Então, no nosso caso, o sindicato começou, a gente não podia devolver tudo, porque você sabe, um dia do desconto, um percentual, 60% fica para o sindicato, os outros 40% é dividido entre federação, confederação e o governo, o Estado brasileiro. A gente devolvia os 60% e ficava conosco. Eu não sou contra que o sindicato, por exemplo, o sindicato quer dinheiro em especial para construir um colônia de férias, ok, chama os trabalhadores, decide numa assembleia uma contribuição especial. O sindicato faz uma campanha salarial, conquista aumento para todo mundo e precisa recompensar esse gasto na campanha salarial, ok, aprova na Assembleia. A minha única discordância é quando a coisa é automática. O trabalhador nem sabe que o sindicato existe e é descontado um dia por ano daquele trabalhador, quando não desconta também o chamado confederativo,
né? E outras contribuições que estão além daquilo que é deliberado democraticamente. A minha briga é para que o trabalhador decida democraticamente como vai sustentar uma instituição tão importante que é o sindicato dele. Vicentinho, me diga uma coisa, né? Hoje se discute a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Isso geraria uma quantidade enorme de novos empregos para as pessoas que precisam de emprego e não têm. De uma forma ou de outra, os empresários são contra isso porque acham que os encargos sociais são muito altos e a contratação de outros profissionais incidiria numa folha tremendamente pesada e aí as empresas não suportariam. Como é que a gente faz para fazer o equilíbrio? Ou seja, você não acha que a carga tributária é muito pesada no Brasil e que os encargos sociais também são? Você é muito inteligente e a sua pergunta requer várias respostas. Então, a primeira delas é a respeito do porquê das 40 horas semanais. Você vê que o 1º de maio é motivo para isso, é uma luta antiga, não é? O Brasil é um dos últimos países que ainda continuam com 44 horas semanais. Na nossa América, no Cone Sul, já é 40 horas semanais. Na Europa tem país que trabalha 35, 36, portanto, nós não estamos propondo o fim do mundo. Segundo, tem empresário que concorda, não é só empresário que discorda. Tem tanto empresário que concorda e pratica. Por exemplo, muita gente pratica. Eu pratico. Pois é. Eu sempre pratiquei. Parabéns. Durante todos os anos das minhas empresas, sempre pratiquei. O Sindicato dos Químicos acabou de fazer um acordo agora com a indústria farmacêutica de 40 horas semanais. O papel e papelão trabalha 40 horas semanais há mais de 10 anos. As montadoras trabalham, claro, com exceção da Fiat, que trabalha 44, paga menos do que as outras, que para mim é concorrência desleal, mas as outras trabalham 40 horas semanais. Tem custo? Tem. Sabe quanto é o custo? E um custo inquestionável, apresentado pelo Diese, que nenhum empresário discordou, significa, mantendo a estrutura produtiva e mantendo a produção atual, significa um custo de 1,9% que a empresa vai arcar para beneficiar os trabalhadores, que ao trabalhar... Esse é o custo? É o custo. Para trabalhar uma jornada menor, ele vai ter mais tempo com a família, vai ter menos acidente, porque a maioria dos acidentes é exatamente no final de uma exaustiva jornada, e vai ser mais produtivo e com mais qualidade. Então, um companheiro trabalhador que trabalha 40 horas semanais, ele vai ter muito mais condição de produzir para a própria empresa. Tanto é que as empresas que já reduziram não têm o que reclamar, muito pelo contrário. Então, e mais, tem um estudo da Universidade de Barcelona que comprovou que qualquer trabalhador que passe de 40 horas semanais tem problema de saúde. Ou é estresse, ou é qualquer tipo de problema na sua saúde. E nós estamos baseados, inclusive, numa convenção, que é a Convenção 47 da OIT, é bom lembrar ao nosso telespectador Organização Internacional do Trabalho, que participam empresários, trabalhadores e governos, e lá aprovaram que a jornada adequada é de 40 horas semanais. Por isso que isso não tem nada a ver com a questão de encargo, não tem nada, tem a ver com um benefício ao patrimônio que para mim é o mais importante da empresa, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Sem eles, a empresa não tem lucro, não tem riqueza. Então essa é uma coisa que eu espero que essa Câmara, que o presidente Marco Maia, que é um metalúrgico, seja o presidente das 40 horas semanais. Estou apostando nisso, faço parte de um grupo interno que luta muito por essa questão. Agora, a questão dos encargos é uma outra história. Primeiro, eu sou daqueles que, você se lembra, você já era muito jovem, você já estava brigando lá pelos direitos do consumidor, mas lembre que eu fui o coordenador da Câmara Setorial, que foi um grande acordo, foi o maior acordo da história de relação ao capital e trabalho no Brasil, que significou o quê? Nós propusemos a produção de veículos naquele tempo era de 950 mil veículos, uma crise brava no mundo. A gente propôs reduzir os impostos federais, IPI, e o estadual, ICMS. Propôs reduzir o preço do carro, que caiu em 25% o preço do carro. Foi um acordo tão importante que o Estado arrecadou mais, porque a produção pulou de 950 mil para 2 milhões de reais, para 2 milhões de veículos, e os operários ganharam aumento real, reajuste e garantia de emprego. Quer dizer, foi um grande acordo que, lamentavelmente, o presidente Fernando Henrique Cardoso
findou não seguindo à frente no acordo que eu estou defendendo agora com a presidenta Dilma. Então, a redução do imposto foi considerado um investimento. Então, eu sempre defendi isso. Por exemplo, eu sou autor de um projeto... Você diminui o imposto, diminui o preço do produto, mais gente compra, mais arrecada. Mais arrecada imposto, inclusive. Então, eu sou, inclusive, autor agora de outro projeto, que é o projeto que, para não descontar imposto das participações em lucros e resultados. Até porque o empresário que lucrou e que dá uma parte para os trabalhadores já pagou imposto sobre o lucro. Né? Como também estou propondo que não desconte imposto do 1/3 a mais das férias. Isso será investimento, porque o trabalhador que pega férias e pega aquele 1/3 a mais, ele vai gastar, vai investir na economia. Vai virar economia. Vai ser bom para todo mundo. Então eu sempre discuti isso, eu acho importante. Quer dizer, claro que o povo tem que pagar, todos nós temos que pagar impostos. O Estado precisa, o Estado é sustentado pela sociedade. Agora, tem que ser inteligente nessas horas para transformar isto em produção, em crescimento. Ou seja, quanto mais se vende, mais se arrecada. Se diminui o valor dos produtos vendidos no mercado de consumo, é claro que as pessoas têm mais poder aquisitivo para comprar. Claro. Né? E o trabalhador, e muitos empresários sérios desse país, não sonegam o imposto. Né? Eles trabalham, cumprem direitinho, inclusive reclamam muito para mim muitas vezes. Eu sou empresário, pago direitinho, por que o meu vizinho não paga? Por que ele sonega? É desse que nós temos que ir atrás. Sabe que quando a gente estava no governo Fernando Henrique Cardoso, eu estava relatando um projeto de lei que baixava a multa de inadimplência de 10% para 2%. Ou seja, quem atrasava a conta de água, luz, telefone, qualquer tipo de conta, pagava 10% de multa, o que era um absurdo num país sem inflação, com baixa inflação. Você paga 10%, como é que se diz? O lucro para o empresário que ele não tem nenhuma aplicação financeira, nem o agiota consegue hoje 10% de lucro. E aí, na época, o ministro Sérgio Mota dizia para mim, ministro das Comunicações, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Se a gente baixar a multa por inadimplência, todo mundo vai ficar inadimplente. Ninguém vai mais pagar as contas de água, de luz, de telefonia, isso é um absurdo. Talvez fosse a chance de resolver o problema, isso aí. Você sabe que eu fui obrigado no meio da reunião com o ministro na época, ministro das teles, né, das comunicações, e o ministro das Minas e Energia, dizer o seguinte: o presidente, quem manda aqui? Eu falei para o presidente Fernando Henrique, quem manda, o senhor ou eles? Porque ou o senhor quer resolver o problema e diminuir a inadimplência, o senhor não quer, o senhor tem que decidir agora, porque eles são contra, os ministérios são contra. E ele bateu na mesa e disse, eu vou reduzir sim, esse projeto teu que foi aprovado, eu vou sancionar, porque eles não queriam sancionar. Eu vou sancionar e nós vamos baixar a multa por quem fica inadimplente. Sabe qual foi o resultado, Vicentinho? Diminuiu a inadimplência. Você me falava de um projeto de lei que você tem isentando, veja, nós estamos falando do trabalhador, mas estamos falando do trabalhador empresário também, isentando as pequenas empresas, as microempresas, no primeiro ano de imposto, o ano inteiro sem pagar imposto, para que essas empresas consigam produzir e gerar empregos. Na verdade, quando a gente defende a base industrial, é porque nós estamos defendendo a economia do país e o emprego no Brasil. Eu tive a felicidade, nesta semana, ter a CCJ aprovado um outro projeto meu, que é o projeto que proíbe o poder público de comprar carro importado, porque é uma vergonha. Se o cidadão quiser comprar, beleza, mas o poder público que cede terreno, amolece no imposto e etc. Dá uma série de incentivos. Então isso é uma coisa muito séria. Então esse projeto que eu tenho é um projeto que diz o seguinte: primeiro ano paga 0, no segundo paga um percentual, no outro, até no quinto ano. Porque geralmente o período em que as empresas quebram, né? Começam e não conseguem sobreviver. Se estabelecer. Claro que no meu projeto eu estou colocando que uma das condições para que isto ocorra é a formalidade, porque muitos empresários, não vou dizer que é por maldade não conseguem assinar a carteira por causa dos encargos um microempresário. Então, se ele tem esse estímulo e assina a carteira, nós vamos aumentar a formalidade no país, portanto é direito para os trabalhadores. Então, é um projeto inteligente, espero que um dia a Câmara considere também. Vamos falar um pouquinho sobre acidentes do trabalho. Eu acho que esse é um assunto que merece um destaque. Nós temos uma quantidade imensa de pessoas vítimas de acidente de trabalho e nota-se que geralmente nas empresas terceirizadas isso aumenta muito. Por quê, hein?
falta... Bom, o acidente de trabalho é uma coisa que hoje, felizmente, eu sou metalúrgico, vim da Mercedes-Benz, e quero parabenizar o povo do estado de São Paulo, porque o movimento sindical obteve uma grande conquista na Constituição Paulista, quando se assegurou o direito de paralisar qualquer empresa diante do iminente risco de acidente do trabalho. Então, a referência é muito boa. Hoje em dia tem empresário que fala, eu não vou economizar se é para prevenir vidas, para garantir dignidade ao trabalho. Graças a Deus tem muitos empresários assim. Mas tem outros que pensam em lucrar fácil, com rapidez, né, que não percebe. Hoje mesmo eu debati na comissão um outro projeto meu, que é o projeto... Comissão de Trabalho? Comissão de Trabalho. Hoje foi na comissão do CIDEIC, na Comissão de Indústria e Comércio, um outro projeto meu, que é o projeto que proíbe o caixa de supermercado de ser caixa empacotador. Tem um outro projeto meu, que é outro projeto que proíbe o motorista de ônibus de ser motorista e cobrador. E por que esses projetos? Porque é exatamente ali que está o risco do acidente. O motorista sozinho, estressado, não pode telefonar, mas tem que pegar dinheiro, se desaparece dinheiro é cobrado dele, não é? O projeto para a aposentadoria para os nossos irmãos que correm atrás do caminhão de lixo, esses também se acidentam muito, se contaminam. Então é preciso que haja, neste momento, uma grande consciência para verificar que investir em segurança, atuar em parceria com as CIPAs, por exemplo, é investir na própria empresa, é garantir que a produtividade acontecerá porque o trabalhador está satisfeito, não porque ele é escravizado e obrigado a trabalhar que nem jumento. Que nem jumento deveria trabalhar tanto assim. Por esta razão é que você abordou esse tema com uma autoridade muito grande. O empresário deve compreender, as CIPAs devem atuar muito, os sindicatos também, mas os sindicatos devem fazer um pacto para garantir. Muita gente não sabe o que é CIPAs, eu acho que vale a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Feita por trabalhadores. E pelos empresários também. Né? Então, os trabalhadores são eleitos, os empresários indicam, em geral, o vice-presidente, e ali eles fazem semana de prevenção, cursos preparatórios, há muitas evoluções dependendo da relação sindical e dos trabalhadores com a empresa. Temos dado grande salto nesse Existem prêmios, sentido. Inclusive, para o tempo que você consegue ficar sem nenhum acidente de trabalho. Sim, tem empresa que faz um campeonato interno para garantir que não haja nenhum tipo de acidente. Por isso que eu quero parabenizar empresas que fazem isto e chamar a atenção de outros empresários que não se preocupam com a dignidade daquele que é fundamental para o próprio empresário, que é o trabalhador. Você está atuando bastante agora na questão do trabalho escravo. Sim. Né? E a gente parece que não existe, mas o Brasil ainda tem dessas coisas. Começa com o trabalho escravo infantil, inclusive, né? E com muitos acidentes de trabalho com crianças, e você termina, inclusive, nos lenhadores, cortadores de mata e etc, tal, que tem muitos acidentes. Eu sou membro titular da CPI do Trabalho Escravo, instalada há poucos dias. Esta CPI já está ouvindo segmentos, nesse momento, autoridades federais, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, os juízes do trabalho, vamos ouvir fazendeiros, vamos ouvir trabalhadores, mas é uma situação realmente degradante. Tem gente que pensa que não tem no Brasil. O trabalho escravo se dá mais nos interiores, na produção de carvão, na produção da Carvão tem muito acidente com criança. Muito acidente. Eu já fui em lugares que tem trabalho escravo para denunciar e foram presos, felizmente, os empresários e libertados os trabalhadores no interior de Mato Grosso do Sul. E lá eu vi dona de casa, criança, tudo trabalhando no carvão, se queimando, uma coisa sem condição nenhuma, sem alimento, não tem água para beber. Pior que o que mais dói é saber que a gente está discutindo uma nova relação de trabalho no Brasil e ainda convive com esta ferida. E é uma ferida diferente, porque o trabalhador negro escravo da época da escravidão, que para mim foi o maior crime que o Estado cometeu sobre sua nação, ele se tornava caro para o dono da terra. Tinha que alimentar bem. Agora não. Ele é descartável, é branco, jovem, mulher, se não deu certo manda embora ou mata, como já aconteceram vários casos, e por isso que essa CPI para mim é uma esperança muito grande, e lá estão nós, os trabalhadores, e tem muitos deputados ligados à área ruralista. E o que eu disse um dia desse, eu espero muito que estes empresários do campo
façam conosco o grande pacto pelo fim do trabalho escravo, porque é uma vergonha permanecer entre nós. E não é somente no campo, viu, meu querido amigo russomano? É também no centro de São Paulo. Irmãos bolivianos, Isso tem demais. chineses, coreanos, dependendo do lugar, a situação é péssima, mas nós vamos atrás e vamos descobrir, porque é inaceitável isso no nosso país. Isso acontece nos porões, ali na região do Brás, né? Existem muitos porões de empresas onde existem imigrantes ilegais e eles, com medo da ilegalidade, de serem deportados do país, às vezes nem sabem que tem direitos, inclusive. Exatamente, né? Aceitam uma situação de escravidão, né? Com salários baixos, às vezes eles seguram os documentos dessas pessoas. Às vezes não tem salário, inclusive. Às vezes não tem, você recebe a comida, eles fazem a conta, desconta tudo, é uma situação inaceitável. E as pessoas passam o que não dá para acreditar, com medo, inclusive, da própria pressão que os seus patrões fazem, dizendo que dali é para a polícia, da polícia para a deportação, que eles vão voltar para os seus países, que vão lá passar fome, e eles se submetem a esse tipo de coisa. Agora, vocês estão trabalhando com uma lista já preparada pelo Ministério do Trabalho, né? Pelos auditores fiscais. Hoje, inclusive, foi o auditor fiscal falar conosco hoje. Na verdade, nós temos que fazer um trabalho inteligente. Primeira lista é a lista dos empresários, e por isso eu quero agradecer ao meu relator da lei da Copa, o Vicente Cândido, que aceitou as minhas emendas, e o Congresso aprovou. Uma delas era a emenda que não permitia de forma nenhuma que nada, nenhuma matéria-prima, nenhum produto manufaturado tivesse origem no trabalho escravo. Então nós temos que valorizar estas empresas que não aceitam pegar matéria-prima do trabalho escravo. Porque às vezes o nosso telespectador está em casa comendo uma tomate, ou lavando uma roupa, ou numa geladeira, vai ver que tem coisa ali feita sob condições análogas ao trabalho escravo. Então o empresário que assume esta responsabilidade, ele está de parabéns, merece o nosso apoio. Agora, infelizmente, para mim não é empresário, para mim não é fazendeiro de bem, é bandido que faz esse tipo de trabalho, e nós vamos ser muito duros nessa questão. Esse mês passado, o presidente do Superior Tribunal do Trabalho, ministro João Orestes Dallazen, fez um comentário e deixou todo mundo de boca aberta, né? Disse que a lei trabalhista brasileira ela é arcaica e inconveniente. Há muitos anos atrás, você falou alguma coisa parecida e foi punido por isso. Foi, eu quero aqui saudar o ministro, presidente do TST, Dallazen, por essa atitude corajosa. Na verdade, ele realizou um importante seminário no final do mês, discutindo a estrutura sindical brasileira, que aliás eu tenho uma PEC que trata desse assunto, que é a PEC 29, que inclusive acaba com o imposto sindical e organiza o local de trabalho, reconhece as centrais, dá direito de greve, enfim. Eu disse, ainda quando presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que a justiça no Brasil, a justiça do trabalho era arcaica. Eu fui processado por causa disso. Só não fui condenado porque não tinham base legal para isso, mas a juíza na época mandou uma carta desse tamanho: nunca mais diga isso da Justiça do Trabalho, né? E hoje nós temos um presidente do TST que um dia desse fez um seminário sobre terceirização, concordou com o meu voto em separado lá no Congresso, através de uma carta defendendo o direito dos trabalhadores para que não precarize trabalhador terceirizado, e agora dá esta declaração. E pior, ele tem toda a razão. A nossa justiça precisa efetivamente de modernização, reconhecer a importância do movimento sindical, não querer substituir o movimento sindical e atuar como grande baluarte da dignidade dos trabalhadores. No Brasil, há quem defenda, eu até defendi um tempo, o fim do TST, mas passou. Foi numa grande greve quando o TST nos deixou completamente frustrados no caso dos petroleiros. Mas por que é que existe leis trabalhistas e a justiça do trabalho? É porque o poder do capital é tão grande que, se não tiver lei para manter o equilíbrio e não tiver justiça para julgar, nós poderemos voltar à época da escravidão, porque infelizmente muitos empresários só pensam no lucro, independente de qualquer coisa. Então eu quero parabenizar e dizer ao ministro que eu estou à disposição para dialogar no nível parlamentar como ajudar a modernizar e melhorar a justiça do trabalho. Muitos juízes bons, muita gente séria, mas infelizmente a sua estrutura como ela está faz com que o processo demore 8, 10, 12 anos.
O direito do trabalho no Brasil prescreve em 5 anos, é muito sério, não é? Discutir a questão da responsabilidade solidária das empresas de terceiro para com a empresa contratante, enfim, para garantir o mínimo de dignidade ao povo trabalhador. Parabéns, ministro. Essa questão da terceirização é uma questão que aflige muita gente. E como é que você vê, como deveria ser feita a terceirização à medida que muitas empresas não se especializam em determinada área e justificam que a terceirização é feita por uma questão de especialização? Isso. Bem, a terceirização no começo era assim, era para responder gargalos, uma montadora tinha lá vigilância, tinha lá restaurante, não é? Mas os empresários perceberam que, além disso, pagava menos para os trabalhadores. Hoje, um trabalhador terceirizado, muitas vezes não pega o mesmo restaurante, não pega o mesmo ônibus. Ele é como se fosse um marginalizado no meio dos trabalhadores que não são terceirizados. Ele é discriminado. E, muitas vezes, o trabalhador trabalha para a empresa pagou ao gato, e o gato não pagou ao trabalhador. Já aconteceu na Câmara dos Deputados. O gato seria? O gato seria, eu chamo de gato porque são empresas que não cumprem. É mais conhecido como gato, que é a empresa que é a intermediária. Do gato da ligação é intermediária, aquela que é intermediária. Uhum. Agora, como a responsabilidade dela é subsidiária, ela faz isso e desaparece. E o trabalhador não pode processar nem a empresa que contratou. Nós tivemos problema na Câmara dos Deputados. Claro, né? É verdade. Na Câmara dos Deputados, infelizmente... A Câmara pagou direitinho, a empresa desapareceu com o direito dos trabalhadores. Então, a Câmara teve que pagar de novo. E aí, muitas empresas hoje falam, puxa, é uma mina de ouro, eu vou terceirizar mais coisa na minha empresa. Tem empresa que tem 10 mil funcionários, tem 9.900 terceirizados. Tem lugar que o trabalhador ele é quarteirizado. E por trás disso, em média, segundo o Diese, o salário na mesma função do trabalhador terceirizado é 50% a menos. Por isso que eu apresentei um projeto de lei, que é o 1621, para regulamentar, já que não pode acabar, regulamentar para garantir direitos iguais, para garantir que a empresa seja idônea, cumpridora dos seus compromissos, que não pode terceirizar tudo, pode terceirizar aqui uma parte, mas que tem que discutir com o movimento dos trabalhadores. Não precisa ter um lastro, ou seja, uma garantia financeira para que se quebre. Meu projeto diz isso. E também a responsabilidade solidária. Porque uma empresa, digamos a Mercedes-Benz, se ela vai contratar uma empresa de terceiro, aquele trabalhador da empresa de terceiro não vai trabalhar para a empresa de terceiro, vai trabalhar para a Mercedes. Então ela está fugindo de um monte de coisa, estou dando um exemplo. Então na hora que a empresa de terceiro não pagar, ela tem que pagar. É o mínimo que pode ser feito. Aí ela vai pensar 3 vezes antes de escolher a empresa que vai trabalhar com os trabalhadores. Esse é um grande debate. Na Câmara há deputados que defendem como está a situação hoje, quer dizer, eu não posso aceitar que a Câmara dos Deputados, que o Parlamento brasileiro legalize a precarização de direitos dos trabalhadores. Por isso estamos na luta. Vicente, outro dia eu estava num supermercado e você sabe que as pessoas quando me veem, vêm reclamar, não tem jeito, né? Reclamar de alguma coisa. E confundem muito o direito do consumidor, inclusive com a legislação trabalhista. E juntaram 3 ou 4 expositores de prateleiras no supermercado para dizer para mim, olha, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos contratados pelos fabricantes do alimento, do produto vendido aqui no supermercado, somos constrangidos a, além de arrumar a prateleira, lavar o chão do supermercado, arrumar os estoques, lavar os banheiros. E caso a gente não aceite a imposição do supermercado, eles telefonam para as empresas para onde nós trabalhamos e demitem a gente de imediato. Então nós somos obrigados a trabalhar nessas condições. Eu falei, mas todos são assim? Ele falou, olha, aqui, neste estabelecimento comercial, só os caixas, os gerentes e o pessoal do administrativo é pago pelo supermercado. O resto são pagos pelas empresas que fornecem os produtos para o supermercado. E aí ele veio e disse assim, e vou mais além. Só para o senhor saber, cada vez que inaugura uma nova loja, a empresa para quem eu trabalho, que me põe aqui, eu fico o tempo todo aqui, eu nem vou lá, eu nem sei como é a empresa, eu fui contratado para ficar aqui, mas quem está me pagando é a empresa lá. E aí eu sou submetido a todo tipo de constrangimento, porque se eu reclamar, eu vou ser demitido. Na hora que inaugura as lojas, Vicentinho,
O enxoval, que eles chamam de enxoval, ou seja, todo o estoque do supermercado, o primeiro estoque o supermercado obriga a empresa a dar, porque se a empresa não der, o supermercado não compra o produto dele posteriormente. Então estão sujeitos a esse tipo de coisa. Eu falei, olha, não é a minha área, mas em breve eu vou estar entrevistando o deputado Vicentinho, vou levar ele à preocupação de vocês, porque eu tenho certeza absoluta que na Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados ele vai investigar, vai tomar providência. E eu acho que essa CPI que está aí pode investigar de que forma que os supermercados estão usando os funcionários que não são do supermercado, que são de outras empresas, numa terceirização horrenda para obrigar esses funcionários a fazerem, inclusive, trabalho degradante. Esse seu depoimento, Celso, é muito importante, porque você presta atenção no que você acabou de dizer. Eles não são contratados pela empresa. Não são. Mas vão trabalhar para a empresa e se tiver algum problema, a empresa que não contratou, que não tem responsabilidade, entre aspas, com eles, pode mandar embora a qualquer momento. Porque só avisa, olha, recolha o funcionário hoje. Eles são recolhidos no dia seguinte e são mandados embora. Claro. Que situação degradante. Nós vamos então apurar este fato e, se for o caso, realizar até uma audiência pública para tratarmos desse assunto. Hoje eu tive a oportunidade de dialogar essa semana com o Sindicato de Comerciários, que é que lida com esses trabalhadores, por causa da questão da dupla função do caixa e do empacotador, que está mandando embora os empacotadores de todos os lugares, e vou tentar aprofundar esse diálogo, porque realmente isso é uma coisa inaceitável. Vamos atrás do direito do nosso povo. Vicentinho, para encerrar o programa, nós estamos no final do programa, a nossa conversa é muito boa, eu acho que foi muito esclarecedora, inclusive, para quem está nos assistindo. Você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Primeiro, Celso, agradecer pela oportunidade desse diálogo. Você que é um cidadão que já nos conhecemos, atuamos junto no parlamento, sei a sua história de vida. Quero desejar boa sorte nas missões que você, porventura, tenha a cumprir aí pelo futuro. Agradecer ao nosso telespectador e dizer que nós precisamos cada vez mais compreender que nenhum país do mundo estará mal das pernas se os trabalhadores estiverem bem. Porque o trabalhador estando bem, ele é o maior consumidor. Veja a garantia que o Lula teve, a Dilma, quando veio a crise internacional, hoje que acontece com a Europa. Quem está sustentando a economia do Brasil é o povo trabalhador que compra, que consome. Mas também é o mais pagador de imposto, até porque não tem nem como sonegar. Né? É na fonte, né? E não pode viver nessa indignidade. Então, a luta pela melhoria de condição de vida dos trabalhadores é bom para o empresário que vai ter a quem vender o seu produto. É bom para a sociedade que vai ter um povo sadio produzindo com qualidade. E é bom para os trabalhadores que estão ali na ponta garantindo toda a riqueza do nosso país. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? Obrigado, Celso. Essa é a homenagem que o Jogo do Poder faz à comemoração do Dia do Trabalhador. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, gente.